Cupincha, tudo jóia? Eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês este estranho acontecimento histórico dos anos 1200, perpetrado por um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Mas antes eu gostaria de recomendar o blog She Makes, da minha cupinchona Sheila Lima, que me prometeu, quando ela ficar rica, 50 combis, todas com ar-condicionado e rodas gaúcha. Eu vou deixar o link para o blog dela, que fala de dicas de maquiagem, aqui na descrição. Confiram. Segue a adaptação. Existe um sentimento que nós do mundo moderno muito provavelmente jamais sentiremos. É a sensação de terror ante as hordas de cavaleiros que, com uma força demolidora, eram capazes de destruir tudo aquilo que encontrasse pela frente. Antes de serem derrotados pelas armas de fogo, os grandes povos nômades com seus cavaleiros semearam o terror ao longo da Europa e da Ásia por milênios, e foi a sua presença o que motivou a construção da Grande Muralha da China. A mais impressionante aparição desses enxames de monstros a cavalo ocorreria justamente antes do começo do seu declínio. No ano de 1205, Temujin unificou sob seu comando as tribos mongóis e rumou para a China com um grande exército com o objetivo de conquistar o Império Xia Ocidental, o Império Tangut. Sobre os mongóis, restam muitos registros. Falam deles como homens de guerra, que gostavam de armas, da batalha, do sangue e da dor. Segundo os registros, o próprio Temujin era um visionário cruel que pouco se importava com a vida dos que não fossem os seus homens, e que possuía uma mente brilhante, privilegiada na arte da guerra. Mas, falando em bom português, esse homem era um canalha, sanguinário e implacável. E justamente por todo o seu rastro de selvageria e destruição, o nome que ele adotou ecoou pelo tempo até os dias de hoje. Gengis Khan. Quando o soberano universal, Gengis Khan, no idioma mongol, morreu, em 1227, aos 72 anos, um cortejo macabro levou seu corpo de um acampamento no pé da Grande Muralha da China até o coração da Mongólia. Todos os que cruzaram o caminho de mais de 1000 quilômetros foram assassinados pela guarda que conduzia os despojos. A morte do guerreiro que ergueu um dos maiores impérios de todos os tempos, do Oceano Pacífico no Extremo Oriente às margens do Mar Cáspio, foi mantido como um segredo de Estado até o seu enterro, em um lugar ainda não descoberto até os dias de hoje. Apesar da sua natureza guerreira, os mongóis tinham uma desvantagem fundamental. Careciam de tecnologias de cerco que permitissem a conquista de cidades. Uma vez tendo em suas mãos a tecnologia chinesa, isso não seria mais um problema. Mas até então, era necessário encontrar uma solução eficaz. Um dos casos mais interessantes e ao mesmo tempo cruéis de estratégia militar ocorreu durante o cerco à cidadela de Ulahay, um dos centros urbanos mais importantes do Império Xia, rodeada de muralhas consideradas inexpugnáveis. Naquele momento, Gengis Khan ainda não contava com as armas de cerco chinesas, e as armas árabes, ainda mais poderosas, ele viria a adquirir mais tarde. A capacidade de combate de sua cavalaria eram letais no campo, mas inúteis na hora de derrubar uma muralha. No entanto, o grande Khan não havia adquirido domínio sobre as tribos mongóis por acaso. Ele era um tremendo estrategista e totalmente inescrupuloso, capaz de tirar vantagem de situações em que outros não enxergavam oportunidade alguma. Após rodear as muralhas de Ulahay, e aparentemente vendo que não teria como vencê-las, o que ele fez foi solicitar um tributo muito estranho aos habitantes de Ulahay. Ele prometeu levantar o cerco e ir embora se lhe entregassem 1000 gatos e 10.000 andorinhas. Surpresos ante tal exigência, mas contentes por sobreviver, os agradecidos habitantes e defensores da cidadela se dedicaram à tarefa de capturar os animais e entregaram ao Khan, um povo desconfiado, claro, as centenas de gatos e pássaros em gaiolas de vime. Mas, como você já deve imaginar, né, cupinchas? Tudo fazia parte do plano do patife Gengis Khan para destruir a cidade. Os calhordas amarraram pedaços de estopa e lasca de madeira no rabo dos gatos, prenderam panos nas costas das andorinhas e, uma vez prontos, a horda do Khan se aproximou das muralhas da cidadela e atearam fogo. Desesperados, os pobres animais correram e voaram instintivamente de volta à sua morada,
E de acordo com os registros que chegaram aos nossos tempos, os objetos inflamáveis foram elaborados para queimar por um longo período de tempo sem matar o animal, mas claro, ferindo eles no processo. Durante muito tempo, as gravuras sobre estas e outras batalhas que vieram depois, existe até uma nó sobre isso, desataram a especulação se os gatos e pássaros retratados estariam usando foguete nas costas. Tanto que na web internacional se encontra este material pesquisando por Rocket Cats, ou gatos foguetes. Mas não. Amarravam madeira, estopa, algodão embebido em petróleo, gordura animal e qualquer coisa que queimasse pelo período de tempo necessário para que o pobre animal iniciasse o incêndio. Voltando a Ulahay, como os mongóis esperavam, os aterrorizados animais voltaram à única cidade que conheciam, e onde esperavam obter refúgio. E se fez um inferno na terra. Um incêndio de proporções descomunais começou a crescer nos bairros da fortaleza. Os defensores estavam ocupados demais tentando extinguir as chamas para defender as muralhas. E, aproveitando isso, o poderoso exército do Grande Khan adentrou a fortificação, passando no fio da espada todos os habitantes de Ulahay, não deixando nenhum só sobrevivente. Essa batalha passou à história como um magnífico exemplo de estratégia militar que obteve êxito ante circunstâncias em que a vitória era vista como algo impossível. Ao mesmo tempo, que mostra toda a crueldade de Gengis Khan em seu máximo esplendor. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.